Não, quem falou isso? Não, eu tô perguntando. Meu Podia papel ter jogado até perguntar. melhor se a bola chegasse mais. Esse aqui é o ponto aí, ó. Eu quero ouvir desse gancho. A questão é que se o moleque não ataca a lateral direita, não sai nada dali, hein? Inacreditável, hein? Aliás, boa tarde a todos. Ah, hein? tá, né? Achei Boa que tarde a tava todos. de Boa mau tarde, humor aí. boa tarde. Que quem tem que armar ali no setor faz o quê em campo hoje? Figuração, né? Quem? Dá nome aos bois aí. Né? Everton Ribeiro, né? Hoje é figurante no time do Flamengo. Aliás, figurante que, com uma declaração hoje pela manhã, colocou mais lenha numa fogueira que tá danada lá no Flamengo. Calma, meu filho, a gente vai chegar nesse ponto. Mas em relação ao jogo, se não é o Mateuzinho ali para toda hora buscar se apresentar para jogar, para tentar ser essa válvula naquela lateral direita da equipe do Flamengo, não sei não se o Flamengo tinha vencido o jogo ontem. E, aliás, não só devido ao Mateuzinho, mas no pouco que também no segundo tempo entraram Lázaro, o próprio João, Matheus França, o Flamengo deu um outro ânimo e faz, inclusive, o segundo gol com o Mateuzinho. Né? Então, é para começar a entender... Foi do Lázaro, né? Sim, é para começar a entender que... Quem fez o passe? Agora não lembro. O passe foi espetacular. Entendeu? E aí é o seguinte, é bom já para começar a prestar um pouquinho de atenção que tá na hora de reoxigenar um pouco, né? Que vai demorar um pouquinho, pode demorar um pouquinho, pode ter um pouco de paciência, pode, mas existe um norte ali borbulhando para querer aparecer, para querer se tornar protagonista e para querer tirar de cena gente acomodada. O negócio é o seguinte, o Flamengo venceu por 2-0. Ô Zé, tudo bem, não Embora é não ainda pareça, um ganhou, hein? jogo... Exatamente. Ainda não é o jogo que se espera, mas assim, não é melhor vencer sem mostrar um jogo bom do que voltar para casa sem ponto nenhum na Libertadores? Boa tarde, Dani, seu Sormani, Pedro, Facinca, todos que estão em casa. Ontem era um jogo de segurança. Quando o Paulo Souza fala consistência, é segurança. É você não voltar para casa com resultado negativo. Né? Então, eu acho que dentro daquilo que o Flamengo se propôs a fazer dentro de campo, é lógico que você esperava mais, né? A gente espera sempre mais do Flamengo, mas eu acho que foi um jogo positivo para o vestiário. Porque os jogadores sabem que podem dar mais, os jogadores sabem que podem, de certa forma, fazer algo a mais em determinados momentos, mas ontem, qual a segurança que eles teriam para arriscar? O próprio Paulo Souza, ele não arriscou, né? Ele mudou um pouco o time, se a gente observar, ele mudou o time. Né? Ele mudou a forma de jogar, de se posicionar. A linha de 4 ali, sim, né? de se posicionar. Então, assim, tinha muita coisa em jogo ontem. Se o Flamengo tivesse... foi do Lázaro. Sim, do Lázaro, né? Lázaro. Se o Flamengo tivesse perdido ontem, hoje, provavelmente, o Paulo Souza não estaria dando entrevista porque provavelmente ele estaria dando adeus. Né? Então, tinha muita coisa em jogo. Tem uma reunião aí, como o Facincani falou, com a torcida organizada. Você imagina se chega com a torcida organizada perdendo. Você acha que a reunião ia ser na quinta ou ia ser agora, quando eles chegassem no aeroporto? Então, tinha muita coisa envolvida. Eu acho que dentro daquilo que acontece realmente no campo, foi uma Que beleza. belíssima jogada, né? O Becão ali no meio também, pelo amor de Deus, hein? É só avançar, o cara fica impedido. O impedido. Esporte Cristal é primitivo, mas o Flamengo fez a parte dele. Várias falhas, né? O Flamengo soube aproveitar quando conseguiu jogar. Mas eu acho que os 3 pontos foram importantíssimos para dar uma acalmada no vestiário. Qual foi a fala do Davi Luiz? Que foi um jogo importante, né? Por causa da situação, de não saber se teria, da união do grupo ali fora de casa. Tinha muito mais que 90 minutos ali dentro. Boa. O Sormani, o Zé toca num ponto que é interessante, que é essa coisa do jogo seguro, né? Ele coloca os jogadores em posições mais confortáveis, digamos assim. A gente vê o Felipe Luiz lateral em certos momentos, o Mateuzinho fazendo a lateral em certos momentos, o Everton caindo mais para a direita. O Bruno Henrique e o Gabigol, daqui a pouco a gente fala, porque eu acho que ainda estão muito longe um do outro e isso prejudica muito o jogo deles. Mas, assim, jogo seguro versus convicções, porque a última declaração dele tinha sido essa, que ele tinha muita convicção do trabalho dele. Uma coisa se contrapõe à outra ou não? Você vê um caminho em que elas possam andar juntas? Não, pode andar juntos, e deve. Você pode ter suas convicções, evidentemente, e respeitar, nós discutimos muito ontem isso aqui, as características dos jogadores. Agora, o jogador também tem que estar aberto para sair da casinha e evoluir na profissão. Aprender novas funções em campo. Essas coisas todas a gente já discutiu aqui ontem e falou bastante, né? Agora, o que chama atenção foi a declaração dele que os jogadores fizeram exatamente... Como é que foi que ele falou? O que eu pedi. O que eu pedi. O que foi Ou seja, o discurso, né? Quando o time ganha, o jogador faz o que ele pede. Quando perde, os jogadores não entenderam ainda o que eles têm que fazer em campo, é isso?
Pelo menos a sequência é essa. Teve uma que mordeu e assoprou, né? Exato. Isso me chamou a atenção, entendeu? Quer dizer, ganhou, os jogadores fizeram o que eu pedi. Quando perde, olha, está difícil para os jogadores compreenderem o que eu quero. Ou seja, eles estão perdendo. Eu acho que existe uma linha muito tênue. Eles estão perdendo, nós estamos ganhando. Eu ganho, vocês perdem, nós empatamos, né? Alguma coisa assim. Então, eu acho que tem uma linha muito tênue nessa história toda. E eu acho que o Paulo precisa tomar cuidado com essas declarações aí. Porque isso aí não cai bem no grupo, entendeu? Não cai bem no grupo. Agora, ganhou. Tudo que tem que ser arrumado agora, a casa que tem que ser ajeitada, vai ser melhorada, com certeza com vitória. Agora, vamos ver como é que vai ser essa tal de reunião, né? Vamos ver se vai ter essa reunião, né? Só para a gente... Acho que é isso que você vai falar. Quem vê o nosso GC aqui de 4-4-2 foi assim em alguns momentos da partida, né? Não é que o Flamengo jogou fixo no 4-4-2. Ele faz a linha de 3 zagueiros ali em determinados momentos, ele fecha com linha de 4. E aí, Pedro, você acha que ele ouviu os jogadores ou você acha que tem muito mais a ver com a necessidade dessa vitória para se manter na posição, como o Zé coloca? Tudo bem, Dani? Boa tarde a você, aos colegas, ao fã de esporte em casa. Acho que ele ouviu um momento. Porque em nenhum jogo, se a gente pega para fazer um recorte de trabalho do Paulo até aqui, nenhum jogo ele foi tão pragmático. Ele ouviu o momento. Ele sabe o que aconteceu no final de semana, na semana passada, nos clássicos contra o Fluminense, o título que ele perdeu. Ele sabe o caldeirão, né, que virou esse departamento de futebol do Flamengo. Então ele ouviu o momento. Eu vi um Paulo Souza pragmático. Ele ontem buscou utilizar os jogadores o mais próximo possível de suas posições em tese de origem, da zona de conforto deles. Ele não abre mão da sua linha de 3 na saída de bola. Agora, na hora de marcar, o Mateuzinho quase fecha na linha de 4. Quanto que você vê esse Flamengo numa linha de 4? Posso Claro. só... É porque você falando me veio na cabeça uma... A gente está falando sobre jogo de segurança, me veio um jogo muito emblemático. Tite. Você lembra do Tite? Na Libertadores? Que ele precisava naquela... Vai, não vai? Ele precisava do resultado. Ele empatou, aí ele permaneceu no cargo do Corinthians e depois saiu, bateu o campeão. O que é você ouvir o momento. Contra o São Paulo no Morumbi. Foi 0-0 o jogo. Eles vinham da eliminação do Tolima. Não. Ganhou do Palmeiras no Pacaembu de 1-0. Não, foi um jogo... Tolima. Mas foi um outro jogo, acho que foi contra o São Paulo no Morumbi, foi 0-0. O Chita Verde gritou aqui no meu ouvido, Brasileirão de 2011. Sim, foi um jogo contra o São Paulo no Morumbi 0-0, ele empatou porque ele precisava do resultado. Acho que são dois momentos, tem a eliminação do Tolima e tem a pressão para ele ser demitido. Eu acho que é isso. Mas vocês aí. veem as situações parecidas? Não, que eu acho que fico pensando assim, ele queria ganhar o jogo ou o grupo? Esse é meu ponto, entendeu? Não acho que a preocupação era exatamente o grupo, não. Acho que tinha uma situação... São duas maneiras de você enxergar. O Corinthians tropeçou, o Atlético Paranaense tem dificuldade, um monte de gente vai ter dificuldade na Libertadores. O Flamengo foi fora de casa, fez 3 pontos, ganhou de 2-0 e não tomou gol. Isso é uma leitura para a Libertadores. Agora, a régua do Flamengo é outra. E não é comparar com 2019, ser viúvo, não. Entendeu que é esse elenco. O potencial desse elenco, ele pede mais jogo. Para fazer um jogo de segurança, o plano foi executado ontem, como eles falaram na coletiva e tal. Agora, esse Flamengo de ontem, a gente brincava até no Camarim. Esse Flamengo de ontem... Para o jogo de segurança, por um momento agora, para estancar a sangria, ele é interessante. Agora, para bater campeão de alguma coisa, como precisa bater esse ano, porque ano passado já só ficou na trave nesse é pouco ainda. Então, acho que essa é a cobrança, porque quando você começa um trabalho no início de fevereiro, que foi o primeiro jogo do Paulo Souza, você chega no início de abril e você vê praticamente o mesmo nível, você não vê uma evolução. Uma coisa é você falar, está em evolução, ainda não é brilhante, mas está evoluindo, como foi aquela observação no jogo contra o Galo, na Supercopa. Olha, não é brilhante, mas evoluir, gostamos. Eu lembro que a gente até concordou aqui, gostamos. Hoje eu não estou vendo essa evolução. Estou vendo uma vitória para estancar sangria. É pouco, Dani? Mas pouco. Gera mais preocupação sobre o futuro do que sobre... O próximo jogo vai dizer muito sobre isso. A evolução, né, Zé? É evolução, né, Zé? É evolução, mas assim, o próximo jogo... A tabela ajuda muito o Flamengo, vocês viram? A tabela não, a sequência de jogos. Olha, mas fim de semana ele tem uma pedreira aí, hein? Aonde? Gente. Começa o Brasileiro. Sim, mas ele vai jogar onde? Atlético Goianiense. Aonde? Tudo bem que, independente do local, você viu, é questão do Atlético Goianiense. Não. Ele vai jogar fora com o Atlético Goianiense. Lá sempre impôs uma dificuldade, O Atlético Goianiense não está na principal prateleira do futebol brasileiro. O Flamengo não está na principal fase dele. Eu acho que tem risco. Exato. Uma coisa é você estrear no Brasileiro
contra o Palmeiras no Allianz e outra coisa é você jogar contra o Atlético Goianiense em Goiás. Mas justamente... Depois Sabe que eu vai digo, fazer sabe que eu dois acho que jogos tem em uma casa. questão inversa São aí, jogos Salmani? difíceis. Mas o Se Atlético- Mas ele tropeçar com o faz dois Palmeiras hoje, jogos em tá no casa. pacote. Porque o A Atlético, sequência é muito boa. mas o Atlético é melhor do que o Sporting Cristal. O Atlético ontem meteu 4x0 Sei, no eu Bahia. sei, eu concordo. E assim, o Eu acho que tem um risco Mas, aí. que eu mas tava- você coloca o Atlético na Libertadores ano que vem? Começando agora, vamos fazer um prognóstico. Mas tem um monte de times que a gente tem que esperar. seu Sim, Silmar. claro, Acho que não é claro. só o Tá, Atlético. ok. Porque tem muita coisa ainda. Não pela sei, o frente. Atlético se manteve na primeira divisão. Tem um fez uma trabalho campanha sendo feito lá. legal. No Flamengo, a gente Mas não o que sabe você se tem. prefere, estrear contra o Atlético em Não, Goiânia nisso o ou senhor estrear tá contra o correto. outro Não, Atlético em Curitiba? Não, Isso preferia que eu tô uma coisa, falando. ter garantia de vitória é o que outra. eu Mas, falo- né? mas eu também não estou dizendo isso. Estou dizendo que a tabela do Flamengo, a sequência de jogos que vem pela frente, é uma sequência boa. Então, mas é aí que eu queria falar para o senhor, perguntar não, né? Comentar sobre o que o senhor está dizendo. É nessa tabela, justamente nessa tabela que você, teoricamente, você projeta bons jogos mais fáceis, entre aspas, tá o perigo. que está o perigo, que você vai ver se realmente, de fato, essa evolução, não, esse jogo de segurança, se ele vai continuar a ser o jogo de segurança ou se ele vai voltar a ser o Flamengo que O vinha jogo de antes desse segurança jogo. resolve no Sporting O Cristal, né, Facinho Zé? tem um ponto Isso ali que é, também. que é o ponto, né? Fala, Facinca, o que você ia colocar? O meu ponto é que, assim, o Flamengo hoje, ele não passa a segurança que é preciso passar para qualquer profissional que está trabalhando lá dentro, que é a segurança hierárquica. O Flamengo hoje é um time sem comando. Não tem nenhum respeito hoje, pelo que ficou claro no desembarque dessa manhã, do que os jogadores estão querendo e do que a diretoria planeja. Não, isso é uma coisa, E e eu aí- sei que elas se conectam, mas assim, o campo, você consegue perceber Então, uma evolução pelo que você viu ontem? não, eu E não vi alguma coisa evolução, pro não, próximo jogo? Não vi evolução. Vi um time que ontem, de novo, foi resolvido por aqueles que precisam estar no time titular para começar a pensar numa evolução. E sem contar que é o seguinte, dentro dessa linha, nenhum técnico vai conseguir ter segurança de evolução, porque isso se casa dentro do campo, com o que está acontecendo fora do campo. Fora do campo existe um técnico à beira da demissão. Essa é a realidade. Existe um técnico que, no primeiro resultado negativo, ele vai embora. Então, você tentar trabalhar com esse tipo de situação é praticamente impossível, porque hoje não existe no Flamengo ninguém que banque e que bata no peito. O Paulo Souza vai ficar, quem vai sair são os jogadores, caso tenha algum tipo de problema, e esse time vai ter uma evolução na base da marra, se for necessário. Vocês concordam? O comparativo que o Zé trouxe em relação ao Corinthians 2011, o Corinthians 2011 tinha um presidente chamado André Sanches, que bancou o Tite e falou, independentemente da tragédia que aconteceu em Tolima, ele vai ficar e quem vai sair são os jogadores. Tanto é que saíram Ronaldo e Roberto Carlos na mesma semana. E o Corinthians deu a resposta no clássico seguinte, ganhando do Palmeiras. No Flamengo hoje não tem esse comando. Não tem um dirigente que venha com o peito e com a força do André Sanches e fala assim, o meu técnico é o Paulo Souza, quem não gostou passa na minha sala e vai embora. Então não dá para você cobrar evolução ou uma sequência de trabalho ou um time com a cabeça limpa se o ambiente e a hierarquia não existe. Você falou o que? Corinthians concordo com tudo que 2011? ele falou. Eu Isso. quero Quem saber o quem seguinte, mandava no Corinthians empata 2011? com o André Atlético Sanches. Goianiense, perde pro Tadieres, ele cai, é isso? Não acho não. Mas só pra voltar aqui, Sei, quem sei. mandava Que- no... Como é Eu tenho que é? certeza disso. Como é que é? Empata com o Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro, perde pro Tadieres. Acabou. Se cair, não cai sozinho. Acabou. Porque eu acho que demitir o Paulo Souza agora a diretoria culpa não tá também, 100% a diretoria do Paulo também Souza. assumir que assim, olha, erramos de Você novo. não tem comando. Você não tem mas comando. quem vai O bater vice a- de futebol não está acompanhando o elenco porque está negociando encontro com a organizada. O jogador desembarca e fala A, o vice de futebol fala B. Você não tem uma noção. O presidente está longe. O presidente está querendo ver o circo pegar O fogo ali. presidente é Coisa a ausente, ver. né? O Mas presidente deixa do pensando se ele Flamengo vai pro é conselho da ausente. Petrobras ou não. Não, eu acho que a situação política... Quando eu brinquei aqui com um Facincani, ele deu o exemplo do Corinthians de 2011. Quem mandava no Corinthians de 2011? Você sabia que onde estava o comando? Quem manda no Flamengo hoje? Depende. Tese, eu não Teoricamente Na seria, Gávea- seria o futebol, teoricamente seria o Braz. Mas o Braz ele não dialoga Entendeu? exatamente com o comando institucional. Então, esse Você é o tem uma problema. discussão. Você tem um presidente que está longe, que na pior crise recente do futebol, ele poderia chegar, como ele já fez em outros momentos, estar perto e falar o que está acontecendo. Ele recusou o conselho da Petrobras, ainda que tem outras informações de que acompanha a política, prometendo um foco total no Flamengo. Aí acontece o que acontece no final de semana, ele viaja para a Europa. Foco total até a página 2. Então, assim, é muita coisa, é muita ponta solta para a gente virar e falar, mas manda o Pedrão, Paulo Souza embora que vai resolver, entendeu? Dani, Sim. Tem muita ponta solta para achar que o problema está no treinador. Uma situação que Ontem você passaria- falava, só para eu terminar do Paulo Souza, desculpa, Facinca, evolução. Eu veria evolução ontem se tivesse feito 2-0 a partir de vamos chamar assim, um processo criativo, né? Tinha um plano de jogo, bateu, tanto furou aqui, né? Tanto
Tanto bate até que fura. Tanto bateu que furou. Não. A primeira bola é uma pressão ali que foi feita nos primeiros minutos. Arão os rouba, primeiros 25 Mateuzinho abre. minutos do Flamengo e como são sempre, bons. o Bruno Henrique do lado oposto. Gol. No segundo tempo, o Sporting Cristal em 2 momentos quase empatou, Dani. Sim. No segundo tempo, o Flamengo foi O Hugo fez uma complicado. defesa aí tremenda. vocês falam, aí é fôlego novo, o Sormani até checou pra gente, eu tava na dúvida, passe do Lázaro, e o Mateuzinho, na primeira bola que chegou pra ele, porque era o jogo inteiro, concentrava na esquerda e a bola não circulava pra direita. Concentrava na esquerda, então assim, não é que tem uma evolução, essa vitória nasceu porque o Flamengo é muito melhor. As coisas sempre